Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. É uma alegria imensa poder estar com vocês, mesmo à distância, e compartilhar a palavra do Senhor. Nós temos compartilhado já alguns textos da palavra, já afirmamos Deus como Criador, como Libertador, falamos da mensagem da cruz e uma série de mensagens que temos compartilhado, a mais recente, falando sobre o mistério dos anjos. Agora, queridos, eu quero repartir com vocês uma palavra que é, sem dúvida nenhuma, junto com o relato da ressurreição de Jesus, a crucificação, a ressurreição, a ascensão de Jesus, a volta dele, e o envio do Espírito Santo no Pentecostes, nós podemos dizer que estão aí as três principais palavras que dão sustentação a todo o processo de anunciação do Antigo Testamento, que estão expressos nos 4 evangelhos e que são testemunhados pela igreja primitiva e retratados nos livros do primeiro século, principalmente aí com os apóstolos. Quero falar sobre Emanuel, Deus conosco. Que bênção maravilhosa é essa! Emanuel, Deus conosco. Aprove a Deus. Eu não vou citar todos os versículos agora, mas aprove a Deus, você vai encontrar lá em Gálatas. Aprove a Deus que na plenitude dos tempos ele enviasse o seu Filho. O Filho de Deus veio ao mundo para habitar conosco. Deus entre nós. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E quando nós falamos de Deus entre nós, há todo um ensinamento que, é claro, não é possível fazer em uma ministração, mas todo o ensinamento, Deus entre nós, é o caminho para uma vida feliz e realizada. Compartilhamos sobre o segredo da felicidade no Salmo 1. É a verdade inquestionável, a verdade irrefutável, é a verdade entre nós e é a vida abundante, vida eterna. Tudo que nós compartilhamos sobre a palavra diz respeito, meu irmão, minha irmã, diz respeito à vida abundante e eterna e diz respeito à morte eterna também. Por isso preste muita atenção. E quando Deus então olhou para a história e percebeu que tudo estava preparado para a vinda do Messias de Israel, Messias que realizaria uma obra espetacular, justificando o nosso pecado, salvando-nos do inferno e da morte, da lei, do pecado e da morte, santificando-nos, oferecendo-nos um modelo de vida que nós devemos ter, nos preparando para ir morar com Ele, para ressuscitar efetivamente com Ele. Desde o dia em que nós o aceitamos, nós morremos para o pecado e renascemos, ressurgimos para uma nova vida. Pois quanto a morrer, diz a palavra do Senhor, foi para o pecado. Quanto a morrer, foi para o pecado. Isso tudo é obra de Jesus, que foi anunciado no Antigo Testamento. A obra de Jesus, anunciada em todo o Antigo Testamento, anunciado como a figura do Messias,
se realizou há 2000 anos atrás. E tendo se realizado há 2000 anos atrás, então de lá para cá a igreja vem dando testemunho, e eu quero dar o testemunho para você agora. Eu fui encontrado por Ele. Eu fui encontrado por Ele, Jesus de Nazaré. Em 1985, no último domingo de setembro, Ele me encontrou. E a partir daquele momento já não era mais o Deus da minha avó, ou dos meus pais, dos meus tios, dos meus primos. Agora Ele era o meu, passou a ser o meu Deus. E depois disso eu comecei a segui-lo como discípulo e estou testemunhando essa palavra. Feita esta brevíssima introdução, eu compartilho com vocês aquilo que está em Mateus. A nova do Evangelho já se fez ouvir aqui. E nós vamos fazer a nova do Evangelho se ouvir. Mais uma vez, eu vou compartilhar pequenos destaques, poucos destaques, não pequenos, mas poucos destaques do capítulo 1, do capítulo 2 do Evangelho de Mateus. Diz assim: quando José já estava pensando, Maria já tinha sido visitada e alertada sobre o que aconteceria, e agora José estava preocupado com essa questão toda. Então é esse texto que eu vou ler para você. Versículo 20 diz: mas enquanto meditava sobre isso, eis que um sonho lhe apareceu, um anjo do Senhor. Última mensagem, mais recente mensagem que enviamos. Olha aí a presença dos anjos. Um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria como sua mulher, pois o que nela está gerado é do Espírito Santo. O que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho e lhe porás o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito através do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. José, ao despertar do sonho, fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua mulher. Contudo, não coabitou com ela enquanto ela não deu à luz o filho primogênito, e José lhe colocou o nome de Jesus, como foi orientado. Meus irmãos, minhas irmãs, é maravilhoso. Esse texto geralmente é compartilhado no Natal, mas para nós Natal é todo dia. Natal é o dia que Jesus nasceu nos nossos corações. Natal é todo dia. Todo dia que nós deixamos Jesus nascer nas nossas vidas, esse é Natal. Esse é o Natal. Essa é a data. Jesus nasceu em nós. Jesus veio habitar conosco. Jesus nasceu em nós, e tendo nascido em nós, ele realizou toda essa obra que eu mencionei a você. Então eu faço agora breves destaques. Em primeiro lugar, a genealogia que está no início do capítulo. A genealogia de Jesus é espetacular. E você vai dizer: por que ela é espetacular, pastor? Porque a genealogia de Jesus aponta para homens e para mulheres que foram marcados por fragilidades. E também tem a presença de estrangeiros. Eu vou citar brevemente para você. A genealogia está organizada, revelada por Deus e organizada por Mateus, que já também utilizou o Evangelho de Marcos, sem dúvida alguma. O primeiro evangelho a ser escrito foi o Evangelho de Marcos. E Deus revelou a Mateus uma palavra fresca, nova, um maná fresco, e ele organizou essa genealogia
em 3 blocos de 14. 3 blocos de 14 nomes. Agora prestem atenção. Entre esses nomes, vou citar rapidamente para não ir para a leitura aqui agora. Entre esses nomes, nós temos Judá. Nós temos Judá, filho de Israel. E Judá cometeu pecados graves, gravíssimos. Judá cometeu pecados graves, além de ter se levantado contra José, depois, o que ele fez depois ainda foi pior, cometendo praticamente o que nós chamamos de um incesto. Uma relação sexual com alguém da própria casa. Judá foi esse homem marcado por esse pecado, e Judá aparece na genealogia de Jesus. É fascinante isso, e eu já vou dizer por que é fascinante. Davi também aparece na genealogia de Jesus, sendo ele, eu gosto de trabalhar com essa ideia por causa de você, de mim e de você. O que significa Deus conosco? Sabe o que significa? Que Davi, um homem segundo o coração de Deus, sim. Desde a meninice, sim. Desde a adolescência, sim. Um homem, um garoto, né, ousado, venceu a Golias, maravilhoso, foi ungido por Deus, mas já na idade madura, já na idade de reinado, ele trama a morte de um dos seus mais leais companheiros, um dos seus mais leais soldados, uma das pessoas que mais gostava dele. Urias gostava muito de Davi, e Davi faz uma trama maligna, e nessa trama maligna ele prepara o que nós chamamos hoje de, ele forma uma quadrilha, os seus subordinados acertam com ele, ele dá a ordem e deixa que Urias morra lá no campo de batalha. Sabe por quê, queridos? Porque Davi adulterou com Betseba. E na genealogia de Jesus está Judá. Nós podemos começar lá de Abraão, mas não vou fazer isso agora, não é a intenção, não vamos fazer um estudo agora, nem como nós fazemos em outros instrumentos de comunicação que temos feito, lido todo o capítulo. Não vamos fazer isso. Só quero dizer a você, Davi, um homem que tramou a morte do seu amigo, um homem que adulterou com a esposa desse amigo e aí o assassinou. Davi está na linhagem do Messias. E preste atenção, Jesus é chamado filho de Davi, ou seja, vem da linhagem de Davi, um homem segundo o coração de Deus. É isso que significa. Mas o Salmo 110, versículo 1, preste atenção, diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor, salmista dizendo, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os inimigos por estrado dos seus pés. Disse o Senhor ao meu Senhor. O salmista dizendo isso, que Jesus, o Messias, seria o seu Senhor. Depois leia Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Quem é que está sentado à direita de Deus Pai? Jesus. Assenta-te à minha direita até que eu ponha os inimigos debaixo dos teus pés. E de fato, com Davi, não há símbolo maior. Até na bandeira de Israel, ainda hoje, vê-se a estrela de Davi. É um homem que continuou sendo um homem segundo o coração de Deus, mas cometeu esse pecado, como Judá cometeu o pecado. Agora eu cito mais 2 outras pessoas, 2 mulheres. Eu cito
Ruth, a moabita, não era de Israel, não era nascida de ventre judaico, não era nascida de ventre israelita. Ruth, mas ela tem uma experiência tão forte de amor que ela vai dizer para sua sogra, quando a sogra perdeu, ficou viúva, perdeu um filho, perdeu o outro filho, ela diz assim: eu não vou te deixar sozinha de modo algum, você não vai voltar para a sua cidade, para a sua terra de modo algum, porque onde fores, eu irei contigo. Onde quer que pousares, eu pousarei contigo. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. E Ruth entra na história da linhagem de Jesus, na ascendência de Jesus, os que vieram antes dele, uma moabita, um povo até que se levantou contra Israel. Cito Ruth, um grande exemplo de uma verdadeira seguidora, filha de Abraão, mesmo não tendo nascido em solo hebraico. E eu cito outra, Raabe, na época que o povo de Israel foi entrar em Jericó, tomar posse de Jericó, da terra prometida. Raabe era uma prostituta de ofício. Prostituta de ofício. A profissão dela, ela era uma profissional do sexo. Ela era uma profissional da prostituição. E ela então faz uma aliança com os espias de Israel, e nessa aliança fica estabelecido: olha, eu ajudo vocês a saírem daqui, eu aviso quando vocês estiverem chegando, vou pôr um lenço escarlate, um pano escarlate na minha janela, só que eu peço uma coisa, que eu seja salva e os da minha casa sejam salvos também. E aí Raabe, a ex-prostituta, vai para a comunidade de Israel e vai casar com um homem também segundo o coração de Deus, chamado Salmão. E isso vai estar na genealogia de Jesus. Agora você deve estar perguntando: pastor, por que tanta gente com um passado tortuoso, com um passado meio escabroso, com um passado cheio de acidentes, com um passado absolutamente questionável? Porque está na linhagem que acaba em José, porque José que define a tribo a que Jesus vai pertencer. O ventre tinha que ser judaico, né? A honraria para a mulher, o ventre judaico, o ventre da mulher, aleluia, glória a Deus. Mas a linhagem vem do pai também, e a linhagem do pai é a linhagem de Judá, e isso tudo desemboca em José, que vai ser o pai adotivo de Jesus, mas quem vai criá-lo durante toda a sua vida. Você me pergunta por quê? Porque nesses 3 blocos de 14 nomes aparecem pessoas assim, para Deus revelar para nós que Ele não precisa de mais nada, nada, a não ser a sua vontade e a minha vontade, para que Ele recomece a história de alguém. Portanto, se hoje você quiser recomeçar a sua história hoje, e eu peço a todos os irmãos que vão me ouvir, envie para um grande amigo seu, um familiar querido, e diga: Deus, e essa pessoa vai ouvir, Deus não precisa de nada para recomeçar uma história. Judá recomeçou a história, Davi deu continuidade, mas recomeçou depois daquela infeliz realização. Raabe recomeçou, abandonou a prostituição, passou a ser uma mulher segundo a normativa do povo de Israel, a vida de Israel. A moabita também, Ruth, vai casar com Boaz. Então esse é o motivo. Deus cria
a partir do absolutamente nada. Uma das mensagens que eu considero entre essas primeiras mais interessantes é Deus Criador. Deus como Criador. E também me chama a atenção o fato de que o povo de Deus, nas mais diferentes denominações, parece que ainda está um pouco, bastante apático com relação aos dogmas da fé cristã, aos dogmas da Bíblia Sagrada, e nós não percebemos na mensagem da cruz, por exemplo, que a pastora ministrou, no Deus Criador, tanta fome dessa palavra, quando deveria ser o contrário. É aí que nós temos que estabelecer os alicerces da nossa vida espiritual. Mas voltando, fecho o parênteses e digo a você, em primeiro lugar, Deus criou, está lá no Deus Criador, do absolutamente nada. Ele não precisava de nada, a não ser dele mesmo, do poder dele mesmo, da autoridade dele mesmo, do ato dele mesmo. Até no dia eu usei potencialidade, os outros não percebem, mas você que é filósofo, perdão, Deus não tem potencialidade, Deus tem atributo. Perdão pelo equívoco na hora que você está ministrando, alguma coisa passe, eu sempre ouço depois, para na hora certa corrigir, porque potencialidade lembra potência, e potência é algo que ainda pode se desenvolver. Deus não é potência, nem tem potencialidade. Deus é ato puro. Ele é puro ato. Ele decidiu fazer, ele faz. Ele ele faz, ele fará. Não há nada que possa impedir a Deus. E nada em Deus precisa ser desenvolvido. Nada mais em Deus precisa ser desenvolvido. Então, em primeiro lugar, a genealogia de Jesus quer mostrar para mim e para você que Deus não precisa de absolutamente nada para começar uma nova história, desde que você diga, eu quero. Se você disser hoje, eu quero seguir esse Deus único, esse Deus eterno, esse Deus invisível, mas real. Eu quero habitar com Ele hoje, experimentar da vida dele e quero habitar com ele eternamente. Eu quero experimentar o caminho, a verdade e a vida. Eu quero ser justificado. Eu quero ser salvo. Eu quero ser santificado. Eu quero ser comissionado. Eu quero me tornar um seguidor real de Deus, um discípulo verdadeiro, e quero multiplicar os dons e talentos que Deus me deu. Eu quero segui-lo. Se você disser isso, como Raabe, fizer uma aliança com ele, então ele vai fazer essa aliança com você. Em segundo lugar, eu até já mencionei 3 vezes 14, significa a virada completa da história. Não vou me ater muito a isso. A genealogia vale muito mais pelas personagens que estão ali. Mas por que 3 vezes 3 blocos de 14? Porque o 3 representa, desde o livro de Esther, uma virada completa na história. Houve um decreto de um homem chamado Amã, e ele queria acabar com os judeus de todo o Império Persa. Todo o Império Persa. Ele queria acabar com todos os judeus. Veja que o nazismo não é nada inédito, não. O ódio contra o povo de Israel vem de milênios. Sabe por quê? Não é contra eles. Porque eles têm pessoas certas e erradas. Eles têm pessoas boas e más, como o brasileiro, como outros povos, né? O mexicano, o americano. Não é não. É por causa do Deus deles. Assim como contra a igreja, não é porque a raiva da sociedade muitas vezes contra a igreja,
Não é porque um roubou, não é porque o outro cometeu um erro, não, a pressão que a sociedade vai fazendo para que nós venhamos abrir mão da Escritura Sagrada e aos poucos vai tentar dizer e vai dizer que a nossa fé é muito unilateral e que não pode se afirmar na ditadura do relativo, não se pode afirmar que Deus é único, que Ele é a verdade, que Ele é o caminho, que Ele é a vida. Eles vão fazer isso. O ódio deles contra a igreja não é por nossa causa, é por causa do nosso Deus. Então, a genealogia está organizada em 3 blocos de 14, porque a carta foi escrita para uma comunidade, certamente Mateus foi escrito para uma igreja que estava nascendo, igreja nas casas, né? Igreja que estava nascendo com um grande número de judeus. Grande número de judeus. É uma comunidade fundamentalmente judaica, hebraica, tá bem? Então, os judeus entendiam de cara, quando falava de 3 blocos em que foi dividido, eles já entenderam, virada na história. Jesus vem e vira tudo. A morte, o decreto de morte para todos por causa do pecado, foi transformado numa palavra de vida e vida em abundância. E por que 7? 7, 7, 14, né? Por quê? Porque 7 é o número da perfeição. É o número não só da perfeição, mas do completo, do total, do absoluto. Dependendo do contexto, você tem que entender se significa completo, ou total, ou absoluto. Então, aí vem os 3 blocos. A virada da morte para a vida e uma virada perfeita. A genealogia de Jesus quer dizer isso. Ele vem para fazer a virada da morte para a vida e é uma virada completa, total, absoluta. Em terceiro lugar, Maria ficou grávida pelo Espírito Santo. Maria ficou grávida pelo Espírito Santo. O texto que eu li já de José já fala sobre isso. Não houve nenhuma relação entre José e Maria, eles estavam noivos. Havia um compromisso muito sério no noivado, antigamente. Não é como hoje, com outras características. E esse noivado já apontava para o casamento. Mas eles não tinham tido o casamento, portanto não tinham tido a relação. Em regra era assim. Houve exceções, mas em regra era assim. E ela não ficou grávida porque teve um relacionamento com José, mas ela ficou grávida pelo poder do Espírito Santo. Meu irmão, em nome de Jesus, minha irmã, olhemos para Maria hoje e olhemos para a pessoa do Espírito Santo e digamos todos nós, Espírito Santo, vem, engravida o meu coração de Jesus, engravida o meu coração da vida de Jesus, engravida o meu ser, a minha mente, né? O canal chama Metanoia, então engravida a minha mente, engravida meus sentimentos, engravida a totalidade da minha história, engravida tudo em mim da vida de Jesus. O que Jesus foi na anunciação sobre ele, no nascimento, ele nasceu e viveu como um ser humano. Na infância ele era um ser humano, na juventude ele era um ser humano. Aos 30 anos ele vai começar o ministério para cumprir a Sagrada Escritura. Não é porque é maioridade, não. 30 anos não é por causa da maioridade, é porque um levita, para ser sacerdote, precisava completar 30 anos. Aos 25 ele começava a estagiar e aos 30 anos ele exercia o sacerdócio. E Jesus vem do sumo sacerdócio da ordem de Melquisedeque. Então ele precisava esperar completar 30 anos, mas começou como ser humano e fez discípulos.
como ser humano, e curou, e libertou, e anunciou, e fez tudo o que ele tinha que fazer plenamente como humano, e ele foi tentado em todas as coisas como um ser humano, e ele foi crucificado como um ser humano, e a dor que ele sentiu era a dor de um ser humano, dor no espírito, dor na alma, dor no corpo, e o sangue que ele verteu era sangue remidor, mas de alguém que foi plenamente Deus, que era plenamente Deus, melhor colocando, e se fez plenamente humano. Jesus remiu a humanidade fazendo a oferta pela nossa culpa, propiciação pelo nosso pecado. Jesus morreu como humano, Jesus foi sepultado, morto e sepultado, mas ao terceiro dia ele ressurgiu. Depois foi visto pelos seus discípulos, subiu ao céu, está à direita de Deus Pai, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos, e para sempre na história dessa segunda pessoa da Trindade, que é o Filho de Deus, estará sempre na história dele, pela eternidade, que das três pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, ele foi a pessoa da Trindade que aceitou o comissionamento e decidiu também vir. Ele decidiu e aceitou o comissionamento de se fazer plenamente homem, abandonar a imortalidade para viver a mortalidade, abandonar tudo que ele sempre viveu junto com o Pai e o Espírito, para viver conosco 30 anos, Emanuel, Deus conosco, e a partir da vida dele há uma revolução na história. A revolução está posta para todo aquele que aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Não demore mais nada, não tenha mais dúvida, não fique apático com relação a saber, não acredito mais nesse negócio de inferno, isso é mitologia, não acredito nesse negócio de castigo, isso é bobagem religiosa. Meu irmão, em nome de Jesus, saiba que isso não é bobagem, isso é a palavra do Senhor, é vida que está expressa na palavra. Haverá um dia, e logo chegará, onde ele virá para julgar os vivos e os mortos. E os que andarem com ele viverão com ele eternamente, mas os que não o aceitarem serão condenados e depois morrerão eternamente. Jesus foi engravidado pelo Espírito Santo. Hoje eu profetizo, eu declaro que o Espírito Santo vai engravidar você, se você aceitar hoje, irmãos e irmãs, aceitar a Jesus e disser: eu quero Jesus, eu não quero uma série de coisas de religião, de ficar alguém me dizendo se eu posso prender ou se eu não posso prender o cabelo, se eu posso ir na festa de aniversário ou não posso, se eu posso jogar uma partida de futebol de salão ou não posso, se eu posso assistir às Olimpíadas, se eu não posso. Eu não estou preocupado com isso. Eu quero vida em abundância, eu quero realização completa, eu quero a totalidade do meu ser, eu quero a virada da morte para a vida, eu quero a virada da morte para a vida, eu quero a virada da morte para a vida. Se você quer a virada da morte para a vida, entregue sua vida a Jesus hoje e peça: Espírito Santo, engravida o meu ser. Porque se ele não engravidar você da vida de Jesus, você que está totalmente fora da vida cristã, não viverá mais muito tempo. E você que é religioso de uma entre muitas, melhor colocando, perdão, de uma entre muitas denominações cristãs, se ele não gerar você, se o Espírito Santo não fecundar Jesus em você, se você não nascer de novo, não nascer da água e do Espírito, você pode ir na igreja e apresentar o seu currículo
de membro da igreja de 70 anos. E ele vai falar: aparta-te de mim, eu não te conheço. Ele só vai colocar para dentro, para viver a eternidade com ele vai colocar aqueles que nasceram de novo. E quem nasce de novo, pensa novo, sente novo, se comporta novo. Tudo é novo. E vai ficando novo a cada dia. Em terceiro lugar, que o Espírito Santo engravide todos que estão ouvindo agora. E eu, mesmo cansado às vezes de pedir para que as pessoas divulguem, isso foi nos 35 anos de ministério: olha, chame o vizinho, chame o amigo, chame o seu parente, e os irmãos permanecem apáticos. Mesmo assim, eu peço de novo a você, em nome de Jesus, mande para um amigo cristão, mande para um amigo não cristão, mande para parentes, inscreva-se em nome de Jesus. Nós precisamos espalhar, e rápido, o Evangelho. Em quarto lugar, o nome do Senhor, em hebraico, significa: o Senhor é a salvação. O Senhor é a salvação, ou o Senhor salva. Então, meu querido, bem direto, o Senhor é a sua salvação, é a minha salvação. O Senhor é a minha luz, é minha salvação. A quem temerei? Diz um cântico. O Senhor é minha luz, é minha salvação. A quem temerei? Então, tome posse dessa salvação. Esse é o nome de Jesus no seu nascimento. Estou falando só do iniciozinho, do engravidar de Jesus, do nascimento dele. Imagine o que vem por aí, irmão, se Deus nos der vida. E se não for nós, se não for por nós, ele vai levantar outros. Mas a palavra é eterna. Em quinto lugar, já no capítulo 2, houve uma visita dos magos do Oriente. Há dois textos bíblicos fundamentalmente, eu não vou lê-los agora, mas que confirmam, um lá no livro dos Salmos, que confirmam que as nações virão e trarão presentes para Israel, mas na verdade esse é também um texto escatológico, onde até o rabinato, os rabinos de Israel reconhecem que trata-se de um texto que aponta para o Messias. Então os magos do Oriente vieram e seguiram uma estrela. Eles eram sábios em geral. É difícil hoje para nós pensarmos, porque é uma categoria muito diferente, né? Eles estudavam astronomia, estudavam medicina, buscavam, né, cura para uma série de coisas, estudavam arquitetura, estudavam as ciências em geral. Era um outro momento da história. E nesse aspecto, esses três magos estudavam as estrelas e o significado teológico que estava presente nelas, e quando eles sabiam que viria um Messias, e o Messias viria de Israel, e esse Messias aguardado ia ser o Rei dos Reis. Prestem atenção, eles sabiam que viria um Messias, o Messias de Israel, e esse Messias de Israel era o Rei dos Reis. Então eles vieram fazer uma visita. E vieram fazer uma visita, se prostraram diante do Rei dos Reis. Teve todo o lance com Herodes, né? Herodes ficou com raiva, porque ele era chamado de Rei dos Judeus, né? Não passava de um idumeu, mas
Tirando isso agora, eles vieram e trouxeram ouro, incenso e mirra. E eu quero convidar você hoje, em quinto lugar, ofereça hoje para Jesus ouro, incenso e mirra. Ofereça o melhor presente que você pode ofertar. Ofereça o melhor, o metal mais precioso que você tem. Sabe qual é? Seu coração. Não é metal, né? O presente mais precioso que você tem é o seu coração. Ofereça para ele ouro. Ofereça para ele o incenso, que é a oração dos santos. Ofereça para ele um diálogo franco. Diga para Deus: Deus, olha, eu estou à busca até de uma igreja, eu estou à busca de uma comunidade, mas eu não estou com paciência para fariseu, eu também não tenho paciência para beata, eu não tenho paciência para gente incauta, absolutamente incauta, querendo controlar A ou B ou C ou D. Não, Senhor, eu preciso do teu corpo. Fale com ele, tenha um relacionamento com ele, Isso é como um incenso suave, e transforme a sua vida de oração numa oração de adoração. Adore ao Senhor e louve ao Senhor e interceda ao Senhor, mas numa fala franca, numa fala tranquila. Quanto mais íntimos nós somos de Deus, menos formais nós somos. Não é assim com os seus amigos mais próximos e os seus familiares? Quanto mais íntimo você é de alguém, menos formal você é. Se você conheceu a pessoa hoje no emprego e chegou lá, esse aqui é o gerente, você ainda tem uma relação mais ou menos formal, sim senhor, não senhor, né, tal. Mas quando você vai virando amigo das pessoas, isso tudo vai caindo por terra e você vai se transformando numa pessoa próxima, não desrespeitosa. Você vai continuar respeitando sempre essa pessoa, se for uma autoridade sobre a sua vida, for um professor, você vai reconhecer a autoridade dessa pessoa, mas você vai ter a liberdade de dialogar com ela. Então guarde isso: quanto mais íntimo for o seu relacionamento com Deus, maior será a sua liberdade e menos formal a sua oração. Em sexto lugar, Jesus é o único da história. Eu quero lançar mais esse alicerce na casa espiritual que estamos construindo nesse canal. Jesus é o único da história sobre quem se pode dizer: ele foi plenamente Deus e plenamente humano. Não há outro. E nenhuma outra crença. É até estranho para os outros, porque de modo geral, nas crenças de várias divindades, as mais diferentes divindades, eu não estou desrespeitando ninguém, respeitosamente. Só espero ter a oportunidade de falar e que essa fala chegue a todos. Não é para desrespeitar, mas de modo geral, desde a antiguidade, a ideia de uma divindade, e essa divindade ou algumas divindades, né, num âmbito bem superior, e essas divindades estão acima de outras divindades, e essas outras divindades geralmente interagiam com o ser humano. Não estou falando só de mitologia, estou falando de teologia de outros povos. Mas a ideia da divindade suprema se tornar completamente humana e material é absolutamente inédito, principalmente da forma como se tornou. Se fosse uma aparição, há alguns relatos gregos sobre uma manifestação de deuses, e essa manifestação de deuses se fez de modo material, tal, mas isso dura um lapso, né, de tempo, um pequeno lapso de tempo, um pequeno instante, para falar mais claramente para você, e depois essa divindade, que às vezes também
meio divindade, meio humana, ela volta à posição de divindade, porque ela não pode ficar presa na matéria. Isso ali, falando do campo dos gregos. No Extremo Oriente, há um processo bonito, uma ideia de autoesvaziamento. É bonito a ideia que está presente, mas essa ideia do autoesvaziamento não conduz a uma realidade como essa de o pleno Deus, a plena palavra de Deus, o pleno Logos se fazer plenamente ser humano, plenamente ser humano, plenamente ser humano. Essa é uma pilastra da fé cristã, esse é um alicerce da vida cristã, muito mal desenvolvido nos últimos séculos no meio da igreja. Então, para nós também cristãos, parece que nós temos um Deus muito distante, fica entrando pelo nosso inconsciente coletivo, fica entrando a ideia de uma energia impessoal. É tão distante, tão distante, tão distante, que Deus é como uma luz, é uma energia, mas é impessoal, não se admite a pessoalidade dele, não se admite a subjetividade dele. Ele não é um sujeito na história. Mas eu quero dizer a você, Deus, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, se fez plenamente humano. E ganhou toda a autoridade para fazer a remissão dos nossos pecados. A gente conversa sobre isso, se permitindo o Senhor, numa outra palavra sobre a mensagem da cruz. Ele ganhou toda a autoridade para nos remir como Deus e ganhou toda a autoridade para nos remir como homem. Como homem que lesou, né, a Deus, como homem que causou o pecado, que cometeu o pecado, Jesus vem e pede perdão, paga o preço. Né? Os seres humanos fizeram pecado, tá, eu estou aqui, eu pago o pecado de todos eles, porque como eu não cometi pecado nenhum, ele não cometeu pecado nenhum, em tudo foi tentado e não cometeu pecado nenhum, ele pode dizer, eu pago a dívida, eu tenho crédito para pagar a dívida, porque eu estou santo, puro, imaculado, perfeito. Eu posso pagar como ser humano, mas também posso pagar como Deus, e posso receber como Deus a paga dessa dívida, porque eu sou plenamente Deus. Em sexto lugar, Jesus se fez plenamente Deus e se fez plenamente humano. E o mais bonito, né, irmãos? Irmãs, tendo se feito plenamente humano, ele se fez plenamente santo, como eu disse, não pecou, em nada pecou, e isso o habilitou a nos redimir. Em último lugar, tem um detalhe, eu não vou também longe, tem toda uma história da fuga para o Egito. Abraão desce lá do norte, e ele vai percorrendo toda a terra que Deus prometeu para ele, vai até o Egito. Lá no Egito ele conta uma meia-verdade, né? E as meias-verdades são piores do que as maiores mentiras, né? Ele conta que Sarai era sua irmã, mas não conta que ela era sua esposa também. E o negócio deu ruim, né? E ela foi cativa ali de Faraó e a coisa, né? Se não fosse a intervenção de Deus, mas Deus depois deu a libertação e Abraão saiu ainda mais abençoado do Egito. Mas veja essa trajetória, lá do norte até o sul, e depois ele volta para a terra que Deus prometeu e que ele comprou. Para quem não sabe, leia o texto bíblico, ele comprou toda aquela terra. Comprou, pagou, está registrado. Depois Jacó comprou, pagou, está registrado. Só lê Bíblia. Não é registrado em cartório, né? Está registrado no livro da Bíblia. E todo mundo sabe. E o diabo sabe.
Por isso esse ódio para com Israel e o ódio para com a igreja. Não é diferente. Porque aquilo que aconteceu com os judeus ainda acontecerá com a igreja. Milhões e milhões já foram perseguidos, mas ainda haverá muita perseguição. Milhares. E nós temos que estar muito fortes. Depois de Abraão, eu cito rapidamente José. José era um menino meio mimado, né? E pelo pai, o filho de Raquel, e ele vai, conta os sonhos na hora errada para os irmãos, para o pai, né? Conta para todo mundo. O fato é que ele é vendido como escravo e ele é levado como escravo para o Egito. Lá do Egito, anos e anos e anos depois, Deus o abençoa, 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 passa por luta, passa por tribulação, passa por perseguição na casa de Potifar, é preso, passa por tudo isso, mas numa hora certa ele interpreta os sonhos de Faraó, e interpretando o sonho de Faraó, sabe o que acontece? Ele é tornado o segundo, só abaixo de Faraó, segundo, só abaixo de Faraó. José é usado por Deus para armazenar alimento, muito alimento, e depois esse alimento é vendido para as nações que vêm buscar porque houve uma grande seca 7 anos depois. Preste atenção, trajetória de Israel para com o Egito e depois ele manda chamar os familiares que vieram buscar alimento, manda chamar o seu pai também, eles voltam para Israel e vêm para o Egito. Essa trajetória aqui tem todo um simbolismo, né? É um simbolismo central, vamos dizer assim, tá? E Jesus, as crianças foram perseguidas porque Herodes ficou sabendo que viria o rei, então crianças foram mortas e os pais fugiram. Fugiram para onde? Fugiram para o Egito e aguardaram aquele Herodes morrer para depois ele poder voltar. Ele volta do Egito para dar alimento de novo, como José, para dar alimento a toda a casa de Israel. E só que Jesus vai além. Ele vai dar alimento para a casa de Israel e depois da morte e ressurreição dele e a vinda do Espírito Santo, ele vai dar alimento para toda a humanidade. Aliás, Israel nasce com essa vocação. Esse é o chamado de Abraão, chamado para abençoar todas as famílias da terra. Meu irmão, minha irmã, eu encerro essa palavra dizendo a você que hoje você precisa deixar que o Espírito Santo fecunde você, do Emanuel. Vou repetir, em nome de Jesus, que o Emanuel seja fecundado em você. Como assim, pastor? Eu falo de novo, tá? Devagar. Que o Deus conosco seja o seu Deus. Deus conosco seja fecundado em você. Você não vai virar Jesus de Nazaré. Você não vai virar a segunda pessoa da Trindade. Mas a vida de Jesus você vai viver. E a vida de Jesus vai te dar satisfação pessoal, vai te dar satisfação familiar, vai te dar satisfação no estudo, vai te dar satisfação no trabalho, vai te dar satisfação na vida financeira, vai te dar satisfação no seu lazer. É impressionante, não há uma área onde você não vai viver o jardim do Éden. Eu vou falar bem devagar. Não significa que você não vá ter lutas. Você terá lutas, as lutas crescerão, a igreja tem que se preparar porque a luta vai crescer daqui para frente, os problemas surgem, as lutas surgem, as batalhas são imensas, batalhas espirituais, mas mesmo assim, se você está fecundado de Jesus, se você nasceu de novo, se você é um seguidor de Jesus, uma seguidora de Jesus, alguém que nasceu de novo, nasceu da água e do Espírito, vence todas as batalhas
espirituais. Pode perder por um pequeno lapso de tempo, uma pequena, sabe, um erro aqui, um pecado ali, você perde um pequeno fragmento da batalha, e em seguida o Senhor te vira o jogo, 3 e 14, 7 mais 7. Ele vira completamente e coloca você onde ele deseja. E ele está preparando um lugar perfeito para você. Eu já tinha dito que Deus é criador, que Deus é libertador, mas hoje eu quero dizer, Deus está conosco. E eu repito aqui a frase de um autor, de um homem de Deus, chamado John Wesley. Eu encerro, e se essa for a minha última, eu quero encerrar com essa palavra. O melhor de tudo, irmãos, é que Deus está conosco. O melhor de tudo é que Deus está conosco. Só depende de você. Aceite a Jesus e diga assim hoje para Ele: eu te aceito como Salvador pessoal dos meus pecados e como Senhor da minha vida. Quero nascer de novo. Quero nascer pelo batismo. Quero nascer do Espírito Santo. Eu quero Deus comigo. Que Deus te abençoe e te guarde para sempre. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e em teu corpo tudo novo se fará. E chorarás e cantarás de alegria. Vem, Espírito Santo, me guiar. Vem, Espírito Santo, visitar. Vem, Espírito Santo, restaurar. Vento do Espírito, vento do Espírito, sopra neste lugar e enche os nossos corações. Descerá sobre mim o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo me envolverá.